Que a paz de Jesus possa estar nos envolvendo mais uma noite no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos trabalhando, dando continuidade ao capítulo 13, né? Que diz para nós, não saiba a vossa mão esquerda o que faça a vossa mão direita. Então é um capítulo todo trabalhando sobre a caridade, sobre o exercício da caridade na nossa experiência evolutiva. Como que o espírito deve se comportar, as suas atitudes em relação à sua prática na caridade. Então, o Evangelho, os Espíritos vêm nos orientando para uma ação reflexiva em relação à prática da caridade. E muitas das vezes a gente lê o Evangelho, lê de novo, ouve palestra, ouve isso, mas a gente não consegue ainda exercitar essa verdadeira prática. Nós ainda temos muita dificuldade em fazer a prática, realizar esta prática. Então, no item 17, ele traz para nós sobre a piedade. Então, os Espíritos dizem que a piedade para nós, que a piedade é uma virtude. E quem trouxe esses ensinamentos dos Espíritos foi Jesus, né? Que é o Consolador, que nos consolou em relação a essa piedade. Ele teve piedade de nós. E agora, com os ensinamentos dos Espíritos, eles vêm fazer uma comparação entre a piedade de Jesus e a que nós temos que praticar. Então, esse é o desafio e essa é a reflexão que os Espíritos trazem em relação dessa virtude que Jesus praticou, né, para nós, nos ensinou, e nós temos que fazer essa prática. É um exercício. Como diz, fora da caridade não há salvação. Então, é uma das práticas que nós temos que refletir e refletir muitas vezes em nossa existência, em nossa experiência, até que nós consigamos fazer realmente essa prática. Então, a piedade, por ser uma virtude, ela nos aproxima dos anjos. Nós vamos ficar mais próximo da nossa angelitude. Então, nós vamos desenvolvendo essa virtude e vamos adquirindo a nossa angelitude. Ela é irmã da caridade. Então, por ser irmã da caridade, nós vamos ficar mais próximo da salvação, porque a caridade é a salvação. Então, essa prática dessa virtude faz com que nós aproximamos da verdadeira caridade, da prática realmente da caridade. E essa prática da caridade é que vai nos conduzir a Deus. Então é o que? A salvação nossa é o que? Chegar à divindade, chegar nesta unidade. Então os Espíritos trazem para nós a prática desta virtude. Então, piedade. Então, segundo eles, é preciso que nós realizamos um trabalho de sentimento do nosso coração, né? Que deve prevalecer numa situação ao próximo que ele está experimentando. Então, nós vamos ter uma relação com o próximo, como o mandamento maior que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, essa relação que nós vamos fazer é que nós vamos estar desenvolvendo essa piedade. Mas é preciso a gente ter cuidado, né, dessa prática para a gente não trazer uma situação de trocar a piedade por pena. Ter pena de uma situação, ter pena de um problema, ter pena de um conflito, de alguma coisa que a gente está vendo no próximo, ao invés da gente fazer a prática da caridade, a gente vai estar exercitando outra coisa. E aí a gente está fugindo dessa verdadeira prática. E aí nós temos, né, um recurso, segundo os Espíritos, né, é que nós devemos se tornar um bálsamo nas feridas, nas atitudes com boa simpatia. Então é preciso fazer um trabalho bom, de bondade mesmo para com o próximo. Por quê? Porque eles vão estar
é um recurso que nós vamos ter que utilizar. Então, o recurso de fazer o bem que nós vamos utilizar é ter uma bondosa simpatia para poder lidar com esse sofrimento, né, do nosso próximo. Porque é através do sofrimento do próximo que nós vamos exercitar essa prática. Não tem outro caminho. Então, vai estar o próximo junto da gente, então o recurso que nós vamos estar utilizando, bondade. Assim, nós vamos estar ajudando ele, auxiliando no sofrimento, levando para esse próximo esperança e resignação. Então, nós vamos infundir no nosso próximo esse processo de esperança. Vamos dar esperança para ele. Vamos fazer ele ficar resignado, ter força, ter coragem de passar por suas provas, né? Por sua dor, por seu sofrimento, por o que ele estiver passando. Então, a piedade vai nos dar estes recursos para que nós possamos fazer essa prática. Então, isso que nós vamos refletir, né? Então, é uma prática fácil? Não é uma prática fácil para nós, não, né? Nós temos que desenvolver essa virtude em nós. Nós temos que exercitar, pois ela nasce de uma alegria. Quando nós vamos praticar, nós podemos ter uma alegria. Como que nós vamos ter uma alegria numa prática em relação ao sofrimento do outro, a amargura e a infelicidade do outro? O outro está sofrendo, ele não está feliz, ele está infeliz. Como que essa virtude, dentro dessa prática, vai trazer uma felicidade para nós? Os Espíritos colocam para nós que é uma alegria diferente que nós vamos sentir. Não é uma dos prazeres do mundo, não é essa alegria de estar feliz aqui no mundo, uma alegria passageira, não. É uma coisa que nenhum pensamento de decepções vazios, uma coisa vazia. É uma coisa que nós vamos praticar, mas que vai preencher a nossa alma. A nossa alma vai se sentir feliz em realizar essa prática. Então é diferente. Nós vamos fazer uma prática onde nós vamos estar envolvidos na dor do nosso próximo, mas nós vamos nos beneficiar. Nós vamos ter benefício em relação a isso, mas não um benefício em relação às coisas do mundo, não uma felicidade vulgar, né, em relação à dor do nosso próximo, mas é uma coisa diferente que acontece na alma de quem faz essa prática dessa virtude. A piedade, segundo os Espíritos, bem sentida, ela é amor. Então é a lei de amor trabalhando nessa manifestação do bem, da beneficência, fazendo bem ao sofrimento do outro, né? Então, amor. E para os Espíritos, amor é um devotamento, quer dizer, é um dever, é um devotamento. Nós devemos fazer essa prática. Então, esse devotamento, o que acontece com o devotamento? Quando eu faço essa prática de devotamento, eu estou fazendo esquecimento de mim mesmo. Eu não existo. Eu esqueço que eu existo. Eu não quero nada em troca. Eu quero simplesmente fazer esse bem. Então, essa é a piedade sentida, né? Bem realizada, bem praticada. Ela é amor, devotamento e esquecimento de si mesmo. Então, esse é o caminho da prática dessa virtude. Ele vai atender nesta perspectiva. Esse esquecimento e abnegação a favor dos infelizes em virtude da coisa mais sublimes. Virtude ensina e praticada por Jesus. Então, é uma virtude que Jesus trouxe essa prática para nós. Ele nos ensinou. Né? Então, o que os Espíritos vêm nos alertar agora? Através dessa reflexão, dessa virtude que chama piedade. Ele vem para que uma doutrina, que a doutrina espírita, com a responsabilidade de restaurar o cristianismo,
restaurar essa prática verdadeira, no sentido verdadeiro do Espírito, né? Faz com que ele possa fazer esse trabalho de beneficência, trabalhar em si, né? E esse cristianismo primitivo, que Jesus trouxe essas verdades, é que a doutrina espírita vem, através dos espíritos, nos convocar, né, nos convidar a um novo sentido em relação à doutrina espírita. A felicidade produzida na Terra, né? Nós não teremos um reino de concórdia, né? E se nós conseguirmos tudo isso, nós vamos estar admitidos por todos os povos, né? Ajudando todos os povos a produzir o quê? A felicidade na Terra. Seremos o quê? Espíritos felizes aqui mesmo na Terra. Aí nós teremos um reino de concórdia, a paz, o amor, né? Este sentimento vai fazer o quê? Quando esse reino de Deus estiver implantado na Terra, onde a paz, o amor estiver realmente exercitando tudo isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ajudar o nosso progresso e o progresso do nosso próximo. Então, assim, nós teremos o progresso do nosso próximo em relação à prática desta virtude. E esse progresso que nós vamos adquirir na prática dessa virtude vai fazer com que o nosso orgulho e o nosso egoísmo ele seja domado, né? Nós vamos domar tudo isso que está dentro de nós através da prática dessa virtude. Nós vamos estar elaborando novos sentimentos, nova forma de enxergar o mundo sobre essa prática dessa lei de amor. E a piedade é uma delas que nós vamos estar trabalhando. Como diz a nossa doutrina, conhece o verdadeiro cristão pela sua transformação e domando o quê? As más inclinações. Então, as nossas más inclinações que nós trazemos dentro de nós é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Esse é que atrapalha este progresso espiritual. Ele não deixa que nós praticamos essas virtudes. Ele não deixa. Então, ele atrapalha, né? Então, nós precisamos domar, precisamos lutar. É igual pegar um cavalo, né? E domar esse cavalo, porque ele é bravo. Então, nós precisamos amansar esse estado de orgulho e egoísmo nosso na prática dessas virtudes. Ser realmente o verdadeiro cristão, restaurar esse cristianismo primitivo que Jesus trouxe para a nossa experiência e aproveitar o máximo, né? Então, o trabalho nos apresenta sempre conforme o nível de nossas más tendências, né? Então, a ser trabalhado. Então, nós vamos ter oportunidade sempre em nossa volta para praticar fazer esse trabalho. Então, tendo essa prática e essas oportunidades junto com nós, vai ser a oportunidade que vai ser o crescimento da nossa alma, um crescimento das virtudes interior, que está interiorizada, que está o quê? Que está abafada pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Então, nós todos trazemos essa virtude que chama piedade. Nós todos temos esse sentimento. Então, nós precisamos deixar aflorar esse sentimento, crescer dentro de nós. Essa é a semente que foi plantada, que tem que brotar e que tem que nascer, e que tem que dar fruto. Então, essa semente terá que dar fruto. Esse orgulho, esse egoísmo tem que ser domado, tem que ser esmagado. Nós não podemos deixar ele tomar conta dos nossos sentimentos. E esse trabalho é individual. Cada um vai ter que fazer o seu. Nós não podemos fazer esse trabalho para o outro, é um trabalho interno,
de cada um tem que desenvolver as suas habilidades, que todos possuem habilidades para o exercício pleno desta ação de virtude que Jesus veio nos ensinar. Então ele diz aqui, finalizando, né? Ele diz que jamais nós vamos deixar abafar os nossos corações essas emoções celestiais, esse bem maior que o plano espiritual, que o mundo maior trouxe para nós, deixou em nós, né? Nós não vamos deixar ele inúteis, egoístas e endurecidos, né? Nós vamos deixar, nem imiteis os egoístas e endurecidos, porque o nosso egoísmo faz com que o nosso coração fique endurecido. Nós não vamos amar o nosso próximo com o nosso egoísmo endurecido. Nós não vamos, ele nos afasta dos aflitos, né? Nós não temos visão, nós não enxergamos o que o outro precisa, a necessidade. Nós não enxergamos a miséria que o outro está passando, a dor que o outro está passando, o sofrimento. Por quê? Nós não estamos conseguindo deixar, porque o egoísmo tapa tudo isso. Ele não deixa que nós agimos, que nós praticamos, que nós trabalhamos em cima disso. Então, a visão de miséria perturba por instante as existências alegres. Então, nosso egoísmo, ele faz assim, não, em vez de você ir lá olhar aquele doente ou tratar daquele doente, vamos para a festa, vamos passear. Então, isso é o quê? É o egoísmo trabalhando dentro de nós numa prática em que nos engana. É uma ilusão momentânea de felicidade que nos proporciona, onde nós nos afastamos do bem. Então essa visão de enxergar a miséria, de enxergar as aflições, nós não conseguimos, porque nós partimos para um outro tipo de alegria. É uma alegria presente na terra que é efêmera, né? Que é passageira, que não vai chegar à nossa alma. Daí a pouco nós estamos sentindo dor, nós estamos sentindo necessidade de outras coisas. Então não vai atravessar essa linha de progresso. Nós permanecemos indiferentes, né? Quando ser útil, nós vamos ser indiferentes com o outro. Para que eu vou lá? Melhor deixar para lá. Fazer o quê? Então nós somos indiferentes uns com os outros ainda em relação à prática. E a piedade, porém, está longe de causar perturbação e aborrecimento em todos que apavoram os egoístas. Então, a piedade não causa nenhuma perturbação, não estraga, né? Não estraga o nosso dever, a nossa obrigação de fazer. Ela nos ajuda. Então a prática, quando conseguimos esta prática tão singela na nossa alma, quando nós conseguimos, é uma grande restituir a coragem, quando nós conseguimos restituir uma coragem, né? A esperança de um irmão infeliz, ajudar, balsemar, né? Levar o alívio ao outro, levar a esperança, dar uma mão amiga, ser realmente um consolador, que foi o que Jesus foi. Ele foi o nosso consolador e ele é o consolador prometido por nós, amparando e amando uns aos outros, como disse o Cristo, como eu vos amei. Então nós temos que amar como Jesus nos amou. Esta é a prática. Assim, a piedade é um estado mais profundo de reflexão do espírito, mais celeste, precursor da caridade, a primeira das virtudes de quem é irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então ela eleva o espírito, né, que faz essa prática, que se dedica a esse amor. Foi os exemplos que nós tivemos de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que realmente se doaram, esqueceram de si e deram o seu amor ao próximo. Não tiveram pena, tiveram piedade. Então, saber a diferença de pena, ter pena do irmão que está caído ali na rua, que pena que ele está caído ali.
é uma coisa, e ter piedade é cuidar daquele irmão. Essa é a diferença que Jesus traz para nós, na sua primitiva, né, dos seus ensinamentos, que ele diz para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. E que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite para todos e que Jesus possa nos abençoar.